Olá pessoal, vamos seguir com o nosso próximo passo na parte do conteúdo. Vamos para o artigo 11º, tá? O artigo 11º, na sequência, obviamente, do artigo 10º que eu falei no vídeo anterior, nós vamos falar das frações não computáveis da pena. Bom, então nós estamos, obviamente, nos referindo a frações de pena que serão descartadas, tá? Não vão ser computadas na configuração da pena como um todo. Bom, vamos lá. O que diz o artigo em si do Código Penal? Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias e na pena de multa as frações de cruzeiro. Pessoal, por óbvio, cruzeiro aqui, nós já falei para vocês, nosso código é antigo, hoje falaria nas frações de reais. Portanto, o que a fração de real é centavos, tá? Só para vocês terem a referência dessa situação. Bom, professor, mas como funciona essa questão de frações? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vamos por exemplo, para essa questão do artigo 11º, a melhor maneira a gente entender é por exemplo, porque frações só na teoria é muito difícil. Vamos lá. Então, se o autor de um crime, tá, ele é condenado, vamos pegar por dias, que é mais fácil do que misturar agora. Depois eu vou trazer um exemplo com fragmentações de anos. Se um autor de um crime é condenado a 9 dias, 9 dias de prisão, e se a sua pena por agravantes foi aumentada pela metade? Bom, 9 dias mais a metade, são 4 dias e meio a mais. Estamos falando de 13 dias e meio de pena. Como o artigo nos diz o seguinte, despreza-se nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito as frações de dia. Frações de dia. Se as frações de real é centavos, as frações de dia são o quê? Horas. Então, desprezam-se as horas. Tá? Então, se ele foi condenado a 9 anos, aumenta a pena pela metade, são mais 4 anos e meio. 9 mais 4 e meio, 9 dias. Tá? Mais a metade, mais 4 dias e meio. Totalizando 13,5 dias. Ou seja, 13 dias e 12 horas. A pena final será de 13 dias, desprezando as 12 horas. Por quê? Porque o artigo é claro e diz o seguinte: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e restritivas de direito as frações de dia. Ok? Então, vamos lá. E na pena de multa? Porque a gente falou que desprezam-se as frações de cruzeiro, ou seja, frações de real. Como é que funciona? Se ele foi condenado aos número de dias que eu falei antes, e multa, além do número de pena de dias, ele foi condenado também a pagar R$ 125,43. Jamais vai finalizar a pena em R$ 125,43. Por quê? Porque diz lá, despreza-se as frações de cruzeiro de real, ou seja, de real. Portanto, a pena final será de multa R$ 125, desprezando-se as frações de real, ou seja, desprezando os 43 centavos. Ok? Não tem mistério. Voltando. Despreza-se as frações de dia, diga-se horas. Despreza-se as frações de real, diga-se centavos. Então, se a pena for final de 13 dias, 13,5 dias, ou seja, 13 dias e 12 horas, será 13 dias. Se for de R$ 125,43, será de R$ 125. Despreza-se os centavos. Tá? Primeira parte a analisar. Em cima dessa objeção da observação do artigo 11, eu trago uma questão também concursal para a gente analisar. Lembrando vocês que essa análise de questões está sendo feita sempre para a gente, principalmente na questão IAD, para a gente conseguir embotar o que a gente está falando aqui dentro das questões de concurso. Porque nada melhor do que a gente entrar nas questões de concurso, que muitas vezes são um pouco difíceis, mas elas vão se tornar fáceis à medida que a gente vai ler, opa, aqui eu entendi, aqui ela entrou, a opção B me fez entender por que a matéria dizia isso, tá? Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Uma questão de 2014, técnico da área judiciária. Vamos lá. Considerando o artigo 11º do Código Penal, assinale a opção correta. Então, ele está pedindo a opção correta. Vamos lá. Baseado no artigo 11º que a gente acabou de analisar. Se o autor de um crime é condenado a 7 anos, veja que agora entrou uma questão, problema, onde fala a pena configurada normalmente, 1 ano, etc. Tá? Se o autor de um crime é condenado a 7 anos e 15 dias de prisão, 7 anos e 15 dias, tá? E ele teve a sua pena aumentada à metade, ou seja, ele teve agravantes, situações que vieram aumentar a sua pena em 50%.
a pena de 7 anos em 50% aumentada vai ficar 3 anos e 5 a mais. Portanto, nós estamos falando de 7 para 10 anos e meio. E 15 dias, a 50% a mais, a metade a mais, ele vai ficar em 7,5 dias a mais. Ou seja, vai para 22,5 dias. Ou seja, vai para 22 dias e 12 horas. Né? Bom, a pena final a ser cumprida, baseada na questão, é de 10 anos, 5 meses e 22 dias. Bom, desprezando-se as 12 horas do cálculo. Pessoal, estamos falando de pena inicial de 7 anos e 15 dias. 7 anos aumentando a metade vai para 10 anos e meio. Beleza? 10 anos e meio são 10 anos e 6 meses. Não diz no artigo, despreza-se nas penas de liberdade as frações de dia, não as frações de anos. Portanto, os meses estão dentro, ok? Então, 10 anos e meio está dentro, não tem nada que tirar. Agora, quando a gente vai para outra parte do problema, de 15 dias virarem mais 7,5 dias, ou totalizando 22,5 dias, nós estamos falando de 22 dias e 12 horas. O que diz o artigo 11º? Despreza as frações de dias, ou seja, despreza as horas. Portanto, a pena final a ser cumprida é de 10 anos, 5 meses e 22 dias, desprezando, sim, as 12 horas. Portanto, essa questão, problema, a resposta correta a ser marcada é a opção certa, tá? Baseada onde? No artigo 11º do nosso Código Penal. Tá? Bem tranquila essa parte da matéria, ela tem esses detalhes fracionais, mas indo com calma, analisando a questão do problema, nós não temos como nos perder. Ok, pessoal? Para fechar essa primeira parte, tá? Artigo 12º, ele é um artigo pro fora, por quê? Porque ele trata de legislação especial. Então ele diz lá, as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial que CS não dispuser no modo diverso. Resumindo, esse artigo ele faz complementação do que a gente trabalhou até aqui, agregando a questão de leis especiais que possa vir a se anexar em uma interpretação futura. Tá? Então, não deem muita atenção a ele no contexto de aplicação de conteúdo, ok? Bom, pessoal, seguindo, nós vamos iniciar falando agora da teoria geral do crime. Tá? Primeiro, vamos analisar a teoria geral do crime, o conceito de crime. Mas, professor, eu sei que crime é quem mata, quem rouba. Claro, essa é a ação do sujeito ativo. Ou a omissão também. Né? Mas vamos analisar a parte teórica da teoria geral do crime. O que diz lá? Conceito de crime. Conceito formal de crime. Conceito que a gente conhece ou que os doutrinadores trabalham. O crime é o comportamento humano causador de lesão. É o que eu disse antes, professor. O crime é o cara que matou o outro. Beleza? Tá? É aquele que causa lesão ou causa um perigo de lesão. Também. Tá? Aos bens jurídicos tutelados. Quais são os bens jurídicos? Nossa vida, integridade física, patrimonial, nossa honra, etc. Os bens jurídicos tutelados pela norma penal, protegidos pela norma penal. E pela Constituição Federal também. Tá? Então, esse é o conceito básico de crime. Ok? Dentro dos conceitos básicos e geral, nós temos algumas observações interessantes. A primeira, o conceito formal do crime. Tá? O conceito formal do crime é aquilo que está estabelecido numa norma penal incriminadora, sob ameaça de pena. Né? Ou seja, o conceito formal de crime é tudo aquilo que é considerado uma ação ilícita que encontra-se disposto no Código Penal, por exemplo, ou na lei penal, que encontra-se lá. O crime de homicídio, como eu sempre digo para vocês, ele está disposto no artigo 121 caput, homicídio simples, artigo 121 caput. E assim sucessivamente os demais crimes. Todos eles estão estabelecidos numa norma penal incriminadora, tá? Com ameaça de pena se eles vierem a ser cometidos. Ok? Bom, esse sentido formal, ele segue rigorosamente duas fontes importantíssimas. A primeira, a Constituição Federal, baseada no artigo 5º, inciso 39, que eu vou mencionar para vocês depois, e o nosso artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Lembram que o artigo 1º nos remete? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Nós já trabalhamos isso. Então, esse critério formal e legal segue exclusivamente essas duas fontes importantíssimas. Só para vocês terem uma noção do que diz o artigo 5º da Constituição Federal e seu inciso 39, para a gente fazer um remake para conseguir fazer um link com isso.
O que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem o nosso inciso, tá? Que é o 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia combinação legal. Isso está no inciso 39 da Constituição Federal. O que diz o artigo 1º do nosso Código Penal? Para a gente não esquecer. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. A Constituição do seu inciso 39 e o artigo 1º do Código Penal são co-irmãos no sentido da afirmação que serve como base formal para o conceito do crime. Tá? Então, para fechar essa parte do conceito formal. Então, pouco importa se o conteúdo da norma incriminadora. Por quê? Porque toda vez que houver um crime, vai haver uma conexão em conduta praticada e o tipo previsto na lei penal. É obrigatório que haja uma conexão. Eu não posso pegar um crime que está baseado no artigo 121 e aplicá-lo com o artigo 230. Então, houve um critério ou observação, sempre vai haver a questão da configuração baseada no suposto crime cometido. Tá? Bom, ainda na questão do conceito do crime, existe também uma perspectiva legal, que também está no nosso Código. Na introdução do nosso Código Penal, encontra-se a Lei de Introdução ao Código Penal. Antes dos artigos, existe a Lei de Introdução ao Código Penal, que está no início do Código, e está no material de vocês. O que diz ela? Considera-se crime a infração penal que a lei combina como pena de reclusão e detenção, tá? Isoladamente ou cumulativamente, ou com pena de multa, através também de outra contravenção, isolamento, etc. Bom, essa lei de introdução traz vários artigos onde faz a introdução ao nosso código, às normas do artigo que a gente está trabalhando. Tá? Ela serve como uma fonte legal, oficial do crime. Tá? Bom, aqui a gente pode afirmar que o nosso direito brasileiro penal também adotou uma classificação bipartida de crimes, diferente da Alemanha, da França. Tá? O crime é baseado em delito, espécie ou em contravenção penal. Tá? Lembrando que a contravenção penal são considerados crimes anões, porque são considerados crimes de menor importância, menor potencial ofensivo. Ou crime em espécie, é o crime que a gente conhece, e a contravenção, por exemplo, é o jogo do bicho. O jogo do bicho é um crime de menor potencial ofensivo, é considerado um crime mais leve. Tá? Bom, diferença de crimes e delitos. Aplica-se a pena de reclusão ou de detenção isolada, a alternativa cumulativa ou pena de multa. Ou seja, crimes aplica-se a pena de reclusão ou detenção. Tá? E a contravenção penal apenas a crime de prisão simples. Tá? Então, diferença de crimes e delitos. Aplica-se a pena de reclusão ou detenção isolada. Tá? Com pena de multa. E a contravenção penal apenas aplica-se a pena de prisão simples e multa. Então, a diferença é o que pesa mesmo aqui é a questão da quantidade de pena. E porque, obviamente, os crimes e delitos atingem pesos muito maiores, existem crimes muito mais graves, por isso as penas são maiores e a configuração penal muito mais severa. Tá, pessoal? Bom, critério analítico dogmático. Com base nesse critério, os elementos que compõem os crimes são postos à disposição lógica. Então, o que quer dizer o critério analítico? Ele analisa a questão do dolo ou da culpa. Se houve dolo, se houve culpa, e em cima disso estabelece a configuração efetiva da parte criminal. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.